Ligações e interações entre a psique e o soma, o estresse. Que na realidade a mente governa o corpo, embora a sociologia e a medicina não prestem atenção a isso, é o fato mais essencial que conhecemos sobre o processo da vida. Franz Alexander. Vimos no capítulo anterior que a mente pode ser entendida como sinônimo de psique, ou alma, ou espírito. Não deve, pois, se confundir com o cérebro, que seria apenas a sede central onde operam as emoções, os sonhos, os pensamentos. O cérebro faz parte do corpo, uma vez que é concreto, podendo ser visto, tocado, medido, pesado e retalhado. A mente é etérea, sabemos que existe, visto que se confunde com o nosso próprio eu, mas não pode ser vista ou tocada. O cérebro funciona como uma ponte e um elo de ligação entre o soma e a psique, ou, se preferirem, entre o corpo e a mente. Para entender essa ligação, faz-se necessário recordar, ainda que superficialmente, algumas noções de anatomia e funcionamento do sistema nervoso. Simplificadamente, podemos dividir o sistema nervoso em central, periférico e autônomo, os quais, por sua vez, comportam subdivisões. O sistema nervoso central, que é o centro de todas as atividades nervosas, interpretando e comandando as relações do organismo com o ambiente, em que está o encéfalo, que é o cérebro, bulbo, cerebrilo. O sistema nervoso periférico coloca o organismo em contato com o ambiente, que são os nervos cranianos e nervos raquidianos. O sistema nervoso autônomo relaciona e coordena órgãos de nutrição ou de vida vegetativa, que é o simpático e o parasimpático. O cérebro é o órgão sede do sistema nervoso central, funcionando, pois, como quartel-general de uma vasta rede de comunicações e de comando. É a sede da inteligência, dos atos conscientes e da sensibilidade. Sua superfície é revestida por uma massa cinzenta denominada córtex, ou cortiça cerebral. Conecta-se ao cerebelo e ao bulbo e tem sua continuação na medula espinhal, um grosso cordão fibroso, de onde partem 31 pares de nervos responsáveis pela captação de estímulos, transmissão e executação das ordens transmitidas pelo cérebro e, às vezes, pela própria medula. O sistema nervoso periférico é formado pela rede de nervos que, partindo aos pares do encéfalo, pares cranianos em números de 12, ou da medula, raquidianos em número de 31, já referidos, distribuem-se pelo corpo todo. Tanto o sistema nervoso central como o sistema nervoso periférico comandam ou respondem pela execução de todos os atos que obedecem à nossa vontade consciente. Comandam basicamente a musculatura estriata, isto é, aquela que nos permite andar, mover os braços e mãos, abrir e fechar os olhos e a boca, falar, fazer careta, etc. Ao lado deles existe também um sistema nervoso autônomo, isso é, independente da nossa vontade consciente. O sistema nervoso autônomo é o responsável pelo funcionamento automático de nossos órgãos. Dessa forma, coração, estômago, intestinos, fígado, etc., funcionam ininterruptamente, sem que disso tenhamos consciência ou sem que, em condições normais, possamos sobre eles influir. O sistema nervoso autônomo divide-se em dois ramos distintos, o simpático e o parasimpático ou vago. A ativação ou entrada em cena de ambos os ramos se dá por meio de ordens emanadas do cérebro. Tais ordens são transmitidas pelo hipotálamo à glândula hipófise e desta a glândulas suprarrenais e a outras estruturas espalhadas pelo organismo. O parasimpático ou vago tem como regra a função de freio, de acalmar o organismo. O simpático, ao contrário, excita o organismo e prepara-o para enfrentar situações percebidas como ameaçadoras. Assim, quando ativado, o simpático, entre outras coisas, acelera e intensifica os batimentos cardíacos, aumenta a pressão arterial e, por meio da contração dos vasos sanguíneos, redistribui o sangue, canalizando-o em maior quantidade para onde julgue ser mais necessário. Esses efeitos e todos os demais resultantes da ação do simpático tornam-se possíveis pela ação de um grupo de substâncias chamados catecolaminas, das quais as mais conhecidas são a adrenalina e a noradrenalina,
cuja quantidade no sangue aumenta em situações de alarme ou excitação. O hipotálamo e a hipófise. Há na base do cérebro uma estrutura chamada tálamo e abaixo dele, hipotálamo. Este último guarda marcada proximidade, tanto anatômica quanto funcional, com a hipófise. Esta, chamada às vezes de a rainha das glândulas, comanda e coordena o trabalho de todas as outras. A noção de que as glândulas do organismo têm seu funcionamento regido pela hipófise é antiga. Só recentemente, no entanto, veio a se reconhecer que o trabalho da hipófise, por seu turno, obedece ao controle do hipotálamo e este, finalmente, age em consonância e obediência às ordens que chegam do córtex e do sistema límbico. Denomina-se sistema límbico a estrutura que faria supervisão e coordenação dos diferentes centros reguladores das relações entre o cérebro e os outros órgãos internos, vísceras, músculos e tecidos. O sistema límbico mantém permanente interação ou troca com o córtex cerebral. Caberia ao sistema límbico controlar a atividade do hipotálamo, o qual, por meio de substâncias chamadas neurotransmissores, levaria à hipófise as ordens recebidas. Assim, se estabeleceria a conexão entre a ação do cérebro e o resto do corpo, conforme pode-se visualizar na figura 3. É possível que, a essa altura do campeonato, esteja o leitor a se perguntar pelo interesse de conhecer tudo isso. Ocorre que, sabe-se hoje, os diversos centros que compõem o sistema límbico não apenas regulam as atividades dos órgãos, como também são geradores dos afetos. Além do mais, reconhece-se no hipotálamo a sede das emoções, se é que assim podemos nos exprimir. O conhecimento de tais fatos científicos, não meras suposições ou hipóteses, permite compreender por que caminham as emoções e os afetos ou desafetos atingem e agridem o corpo. É o que ocorre, por exemplo, nas ocasiões de estresse. O estresse. Derivado da palavra inglesa estresse, o termo era originalmente empregado em física, no sentido de traduzir o grau de deformidade sofrido por um material quando submetido a um esforço ou tensão. Em 1936, Hans Selye introduziu a expressão no jargão médico e biológico, expressando o esforço de adaptação dos mamíferos para enfrentar situações que o organismo perceba como ameaçadoras à sua vida e ao seu equilíbrio interior. Para a adequada compreensão do papel que, ao longo dos próximos capítulos, se atribuirá ao estresse, às emoções e aos conflitos psíquicos na gênese das doenças, alguns aspectos fundamentais do estresse, como originalmente proposto por Selye, precisam aqui ser discutidos. Em primeiro lugar, cabe lembrar que os seres vivos assim permanecem, isto é, com vida, enquanto conseguirem manter um estado de equilíbrio interior, chamado por Canon de homeostase. Segundo tal concepção, qualquer modificação percebida pelo organismo nesse status quo seria sentida como ameaça à sua vida, enquanto sistema organizado, e desencadearia toda uma situação de alarme e preparação para fazer face ao perigo. A percepção dessa ameaça, o cérebro emitiria ordens para a mobilização de defesas e o sistema simpático seria ativado, com a consequente descarga de catecolaminas no sangue. Imagine-se, para facilitar a compreensão, a situação hipotética de um rato perseguido por um gato. Ao dar-se conta do perigo, todo o organismo do rato, em resposta à descarga adrenérgica ordenada pelo cérebro por meio simpático, prepara-se para fazer face à ameaça. O coração bate mais rápido e mais forte, de forma que mais sangue, energia, seja fornecido aos músculos. A respiração se acelera e, consequentemente, mais oxigênio fica disponível. As pupilas dos olhos se dilatam e assim o animal enxerga melhor. Os pelos se eriçam na esperança, vã no caso, de apresentar aspecto assustador ao inimigo. Todas essas alterações caracterizam o estresse ou a tensão a que o organismo do rato está submetido naquele momento de perigo. Ocorreu nele o que podemos chamar de reação geral de alarme, aproximadamente similar à azáfama e à movimentação que ocorreria em um quartel, por exemplo, se soasse o alarme antiaéreo.
Percebam que toda a tensão gerada no organismo do animal encontrará um desaguadouro na utilização dos seus músculos, isto é, na realização de algum tipo de atividade física, visto que o rato ou fugirá, mais provável no exemplo dado, ou enfrentará o agressor. Percebam ainda que em qualquer das duas hipóteses, ele terá utilizado os músculos que obedecem à sua vontade, o das patas e das mandíbulas, que são músculos ditos estriatos, por conter estrias. Uma das importantes características do estresse é ser uniforme e inespecífico. Isto é, a preparação do organismo será idêntica para qualquer tipo de ameaça ou agressão, independentemente da natureza ou do grau de perigo que represente. Na verdade, a ocorrência do estresse não requer necessariamente que haja perigo real, mas apenas uma súbita mudança ou ameaça de mudança no estado de equilíbrio. Deste modo, até uma boa notícia pode ser causa de estresse. No caso dos seres humanos, o processo de estresse é basicamente o mesmo verificado nos outros animais, inclusive no rato, do exemplo, com duas grandes diferenças. Em primeiro lugar, as ameaças do mundo externo ao eu do indivíduo são de múltiplas origens e, em sua percepção, há um forte componente subjetivo, isto é, o componente imaginário, provindo do interior da pessoa, é muito mais significativo. Em segundo lugar, e não menos importante, a descarga da tensão gerada pela sensação de perigo ocorre principalmente sobre a musculatura que não depende da sua vontade, a chamada musculatura lisa, isto é, sem estrias, que é justamente o tipo de musculatura responsável pela movimentação do estômago, dos intestinos, das artérias e do coração. Neste último, o músculo não é do tipo liso, mas, como nesse tipo, tampouco obedece à consciência da pessoa. Tal como fizemos no caso do rato, imagine-se a situação de um empregado que recebe ou está em via de receber uma violenta bronca do patrão. Seu organismo fica sob tensão e se prepara, da mesma forma que ocorre com o rato do exemplo anterior, para enfrentar a situação que vê e sente como ameaçadora e perigosa. Ou seja, todo o seu corpo se apresta para as duas reações naturais de qualquer animal diante do perigo, agressão ou fuga. A grande diferença é que esse empregado não sairá correndo nem agredirá fisicamente, salvo uma ou outra exceção, seu patrão, a despeito do enorme desejo de fazê-lo. A consequência consistirá em que venham a sofrer essa descarga, ou, em outras palavras, funcionem como órgãos de choque, justamente aqueles órgãos acima citados, estômago, intestinos, artérias, coração, etc. Com a repetição desse mecanismo ao longo da vida, nas mais diversas situações, a pessoa adquirirá gastrite, úlcera, mau funcionamento do intestino, pressão alta e infarto do miocárdio. Nas artérias, vasos sanguíneos que conduzem o sangue rico em oxigênio do coração para o resto do corpo, ao contrário das veias que trazem sangue com pouco oxigênio do corpo para o coração, também regidas por musculatura lisa, a constante tensão gerada pela ação das catecolaminas acabará por ferir sua parede interna, possibilitando o depósito de placas de gordura, chamadas ateromas, que finalmente as obstruirão. O potencial nocivo ou causador de doença, criado pelas situações estressantes, dependerá do tipo e da intensidade do estresse, mas, provavelmente, dependerá sobretudo de sua repetição e duração ao longo da vida e da forma como cada um lida com ele. Quanto ao tipo, pode-se didaticamente agrupar as fontes de estresse nos 3 compartimentos em que se insere a vida de uma pessoa, embora, evidentemente, isso não seja tão simples e não se passe como se fossem divisões estanques. Esses compartimentos são a família, o trabalho e o ambiente em que vive a pessoa. O último caso corresponde ao chamado estresse social ou ambiental, no qual se inclui os problemas com os vizinhos, com o vendedor ou o profissional que lhe presta serviços, as discussões no trânsito, etc. Incluem-se ainda, no estresse ambiental, a sensação de insegurança física vigente em nossas cidades e até as incertezas na área da instável economia do país.
As situações estressantes relacionadas à família e ao trabalho são, ao meu ver, as mais graves, não só pela natureza e multiplicidade de facetas que encerram, mas principalmente por configurar, na maioria das vezes, uma fonte permanente de tensão ao longo da vida. Ou seja, configuram situações de estresse crônico e duradouro. Tão importante se nos afiguram o trabalho e a família para o bem-estar e a saúde das pessoas, que serão, ambos, temas de capítulos próprios, nos quais serão discutidos com mais vagar. Por ora, parece suficiente convidar o leitor a dar uma olhada na escala de Holmes-Rahe, tabela 1, que se propõe a medir o estresse gerado por diversos acontecimentos da vida. Notem a frequência com que compadecem e a elevada pontuação que merecem os acontecimentos, bons e ou maus, relacionados à família e ao trabalho. Segundo os autores da tabela, quem nos últimos 12 ou para outros 24 meses somar mais de 300 pontos, terá 79% de chances de contrair alguma doença grave em breve. Se a pontuação se situar entre 151 e 299, tais chances são de 51%. Abaixo de 151, as chances de adoecer gravemente seriam pequenas. É óbvio que saúde não é matemática e o estresse não pode ser medido nem quantificado de forma precisa. Sendo assim, essa escala, genérica como é, tem utilizado apenas como um referencial e tem origem na verdadeira compulsão de nossa sociedade moderna a tudo quantificar e traduzir em números. Se não o fosse por outras razões, a imprecisão de uma escala desse tipo fica clara por não levar em conta uma questão fundamental: o componente individual na geração e resposta ao estresse. É evidente que, submetidas a situações idênticas àquelas listadas por Holmes ou outras, pessoas diferentes apresentariam respostas diferentes. Mais ainda, a simples observação do dia a dia revela haver pessoas mais propensas a envolver-se em situações estressantes do que outras. Esse componente individual do estresse, ligado à personalidade da pessoa, tem muito a ver com sua história de vida e com os aspectos psicodinâmicos relacionados. Afinal, quase todos, eu inclusive, aceitam hoje a ideia de que os fenômenos humanos, ou doença entre eles, têm uma motivação. Nada acontece por acaso. Esse componente individual independe da profissão e do meio em que a pessoa vive. Obviamente que, em condições ambientais propícias, como as que predominam em nossas grandes cidades e na sociedade ocidental, a predisposição psíquica ao estresse se exacerbaria e refletiria de forma mais intensa no comportamento do indivíduo. Uma observação corriqueira ilustra bem essas diferenças. Em um engarrafamento de trânsito, aos que xingam, buzinam, trocam constantemente de fila, aborrecem-se. No mesmo engarrafamento, há aqueles, minoria infelizmente, que pacientemente aguardam sua vez, ouvindo música ou simplesmente pensando na vida. Na verdade, a forma pela qual reagimos aos acontecimentos da vida e a maneira como os interpretamos e sentimos são o que, mais do que o acontecimento em si, nos provocam estresse. Acredito, e essa crença permeará todo esse livro, que, nos seres humanos, grande determinante do potencial nocivo do estresse é um estado interior de insatisfação consigo mesmo e com a vida. Ao contrário do que ocorre com os animais, portanto, os que hoje nos ameaçam a vida e a saúde não são, como regra, os perigos que vêm de fora, e sim aqueles que trazemos dentro de nós mesmos.